Bom, boa tarde. Me chamo Gabriel de Freitas. Atualmente sou aluno de mestrado no programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Pernambuco. Estou aqui apresentando um trabalho denominado Caracterização de dispositivos autochip de gap variável por reflectometria óptica. Um trabalho orientado pelo professor Eduardo Fontana, certo? Então, iniciando aqui com um breve roteiro da nossa apresentação, falar um pouco sobre o fenômeno de ressonância de plasmas de superfície, que é o efeito físico em que essa tecnologia se baseia, certo? Falar um pouco sobre a concepção e etapas de fabricação do dispositivo autochip. Em seguida, expor a montagem experimental utilizada para a caracterização dessa tecnologia, assim como exibir os nossos resultados, discuti-los, e a apresentação termina com uma breve discussão a respeito de trabalhos futuros desse grupo de pesquisa, certo? Então, inicialmente falando um pouco sobre ressonância de plasma de superfície, né? Um efeito já amplamente utilizado na construção de sensores, certo? Nada mais é do que um efeito de interação entre a luz e a matéria. A matéria, nesse caso, uma superfície metálica, certo? Nós temos aqui na figura B exposta a configuração denominada configuração de Otto, uma das configurações em que é possível observar esse efeito, certo? E esse efeito, de forma mais intuitiva, nada mais é do que uma ressonância entre um campo incidente na estrutura que oscila numa frequência similar à de oscilação natural da camada eletrônica de um metal, certo? Ou seja, nesse momento nós temos um aprisionamento da luz na superfície entre o dielétrico, certo? E o metal. Ou seja, nesse momento que ocorre a ressonância, nós temos um aprisionamento da luz, e é nesse ponto que a gente observa uma queda de reflectância na estrutura do feixe que sai daqui do prisma, certo? Então é esperado que esse efeito tenha um caráter ressonante, certo? Que a gente pode observar aqui na figura A, certo? Uma típica curva de reflectância numa estrutura como essa. Ou seja, uma curva que tem um formato similar de uma lorentziana, né? Indicando um caráter ressonante desse efeito. Ou seja, quando você tem esse acoplamento aqui, significa que você observou o efeito RPS, né? E a análise desse tipo de experimento é feita através da formulação de Fresnel multicamada, nesse caso 3 camadas, né? Como você vê aqui do lado direito, certo? Então, pensando nessa configuração aqui exposta pela imagem B, nós vamos seguir falando um pouco sobre o dispositivo autochip, um dispositivo microfabricado que emprega a configuração de Otto, certo? Essa configuração não tem sido amplamente utilizada para a construção de sensores, justamente por causa da dificuldade de fabricar um canal dielétrico, certo? Em que não danifique a observação do efeito RPS, ok? Ou seja, esse canal precisa ter a mesma ordem de grandeza do comprimento de onda do feixe incidente, certo? E justamente aqui empregam-se técnicas de microfabricação para construir tal dispositivo com um canal que não prejudique a observação do efeito. Então a gente inicia aqui com a lâmina de silício, cerca de 500 microns, certo? E cavidades são fabricadas no silício através do processo DRI, certo? Em seguida, uma metalização, certo? São depositados 200 nanômetros de ouro sobre a superfície, certo? Sobre as cavidades previamente fabricadas. Em seguida, são fabricados canais, certo? Nada mais são do que esses furos onde o meio sensoriado entrará no dispositivo, certo? E sairá pelo outro lado. E a fabricação finaliza com o selamento de 500 microns de quartzo, certo? Aqui existe um detalhe aqui nessa fabricação, nessa última etapa de fabricação, que é justamente sobre essa selagem, certo? Tipicamente, para você selar silício com quartzo, você pode utilizar a técnica de selagem anódica, que consiste em você aplicar uma tensão alta na estrutura, algumas centenas de volts, certo? E você obtém um selamento satisfatório entre as duas estruturas, certo? Mas como a gente trabalha aqui com um dispositivo de filme fino, não é? Acontece que o campo gerado dentro do dispositivo, ao aplicar uma tensão dessa magnitude, já é o suficiente para você oxidar, ao mesmo que parcialmente, a camada metálica do dispositivo, o que vai prejudicar você a observar o efeito RPS, certo? Então, a técnica alternativa utilizada aqui
é a de selagem por plasma de oxigênio assistida, certo? Ou seja, temos uma técnica de fabricação aqui alternativa, digamos. Aqui do lado direito nós temos um esquema tridimensional do dispositivo, certo? A gente vê que cada região de gap variável tem cerca de 2,5 milímetros, certo? Pode observar aqui os furos, né? Basicamente onde o meio líquido ou gasoso será introduzido no dispositivo, certo? São furos com cerca de 1,6 milímetros de diâmetro. E aqui temos a região da cavidade, né? Exposta em perfil, mostrando a espessura de cada gap, tamanho de cada gap, né? Então temos uma região fabricada para ter 1,8 microns, 2,3 microns, em seguida 2,8 e por fim uma camada de 3,3 microns, certo? Aqui embaixo nós observamos o dispositivo real em comparação com a moeda do euro, certo? É um dispositivo quadrado com cerca de 11,4 milímetros de lado. Então existem duas informações que a gente tem que buscar a respeito desse dispositivo. Na primeira, a gente precisa mapear a denominada região ativa, que nada mais é do que a área do filme metálico em que foi possível observar o fenômeno de ressonância de plasma de superfície, que idealmente seria o filme inteiro, certo? Mas a gente precisa buscar caracterizar essa região metálica. O segundo é buscar informações a respeito da qualidade do selamento entre o quartzo e o silício devido à aplicação dessa nova técnica de selagem, certo? Ou seja, são as duas informações que devemos buscar para ter mais informações a respeito da reprodutibilidade desse tipo de tecnologia, certo? Reprodutibilidade e confiabilidade desse tipo de chip. Então vamos discutir um pouco aqui a montagem experimental utilizada para caracterizar esse tipo de dispositivo. Nós vemos aqui do lado esquerdo o equipamento utilizado nesse trabalho, um reflectômetro automatizado, certo? Ele nada mais é do que uma máquina em que a gente consegue levantar curvas de reflectância sobre múltiplos pontos em cima de uma superfície, certo? Mais precisamente 121 pontos dispostos numa matriz 11x11 em cima da superfície do chip, certo? E a gente tem aqui que a gente pode movimentar para cada ponto medido automaticamente e uma varredura angular, certo? Para a gente observar, obter experimentalmente uma curva de reflectância em função do ângulo, certo? Aqui do lado direito a gente tem o esquema dos dois experimentos realizados em cima desse dispositivo. São dois experimentos similares, certo? Mas nós temos aqui os pontos vermelhos, certo? Que foram 121 pontos medidos com espaçamento entre eles de 1,5 milímetro, certo? E a gente fez o primeiro experimento. Em seguida a gente tem os pontos pretos, também 121 pontos numa matriz 11x11, só que dessa vez com espaçamento de 1 milímetro entre eles, certo? Esse segundo experimento nos dá mais informações a respeito da região ativa do dispositivo, certo? Ou seja, mais pontos medidos sobre a superfície metálica. Então a caracterização é feita em cima desses dois experimentos, certo? Sobre o mesmo dispositivo. Então vamos olhar primeiro para a região ativa, né? Ou seja, a gente tem aqui esse mapa de cores que relaciona a posição na superfície, né, posição XY, a uma reflectância mínima. Ou seja, uma reflectância mínima baixa significa que houve um alto acoplamento plasmônico naquele ponto, certo? Então a gente tem aqui essas regiões em azul, onde a gente tem um acoplamento significativo, certo? Ou seja, isso daqui nos mostra que de fato o efeito RPS pode ser observado nessa estrutura. Significa que ele está apto a ser empregado como um sensor RPS, esse autochip caracterizado agora por nós, certo? Então a gente ainda pode olhar para outros pontos da superfície metálica, né? A gente vê que há diversas assimetrias aqui na observação do fenômeno RPS, né? A gente tem aqui em verde algumas regiões com reflectância mínima não tão baixa, ou seja, o efeito RPS é observado, mas não há um acoplamento muito alto, certo? Ou seja, uma medição com um fator de qualidade não muito alto. Além do que uma região completa aqui em vermelho e laranja, né? Que é justamente onde surge o primeiro problema aqui dessa caracterização. Essa região aqui em vermelha é justamente a região de 1,8 microns de gap, onde a teoria prevê um alto acoplamento. No entanto,
esse experimento, em um dos dois experimentos foi possível observar curvas de reflectância indicando o caráter ressonante em nenhum dos pontos medidos sobre essa região metálica, certo? Então a gente tem uma desconfiança que há algum problema de fabricação nessa região específica do chip, certo? Então vamos olhar para as curvas de reflectância, algumas medidas, e discutir um pouco esses efeitos. Nós temos aqui o ponto 55, medido na região de 3.3 microns, certo? Onde a gente vê uma concordância entre o experimental aqui em vermelho e o teórico em azul, certo? Mas ainda assim, teoricamente, não é esperado que haja um acoplamento com uma reflectância muito baixa, certo? A gente está vendo aí cerca de 0.84. Então a gente olha aqui para o ponto 61, medido na região de 2.3 microns, que a gente vê uma concordância entre o teórico e o experimental, e além de um autoacoplamento, né? Um pouco menos de 0,4 de reflectância mínima. Ou seja, pensando nesse dispositivo em termos de aplicações práticas, o ponto 61 é um forte candidato para onde as medições deveriam ser feitas, né? Porque é um ponto que tanto exibe o efeito RPS quanto fornece um bom fator de qualidade. E aqui o ponto 62, justo na região de 1.8 microns de gap, onde a gente vê a curva teórica prevendo um acoplamento bastante alto, né? Reflectância mínima chegando perto de zero, porém o dado experimental em vermelho não concorda em nenhum ponto, né? Com a teoria. Nenhum ponto mesmo. E comportamento que se repete para outros pontos medidos naquela região, ou seja, não foi possível observar efeito RPS nessa região de 1.8 de gap. O que nos faz desconfiar de um problema de fabricação. O grupo desconfia de uma certa rugosidade maior, bem maior do que o normal nessa região, talvez proveniente de um defeito de fabricação desse chip específico, certo? Então, outra coisa que a gente também estava buscando informações era sobre o selamento entre o quartzo e o silício, né? Então a gente tem aqui a região em A, denotando uma região em que foi observadas não uniformidades, certo? Não uniformidades no selamento entre o silício e o quartzo. Então como é que a gente identifica tal não uniformidade a partir de uma curva de reflectância, certo? A gente tem aqui, compara a medição feita com uma previsão teórica para uma estrutura silício-quartzo, certo? Só que nessa região denotada por região A, foram observadas curvas de reflectância em que há um caráter oscilatório, similar como se o feixe estivesse em alguma espécie de cavidade, certo? Ou seja, a gente sabe que tem o selamento nesse ponto apresenta alguma não uniformidade, porque a luz que entra ainda oscila um pouco ali dentro para depois ser detectada. Então esse caráter oscilatório, né, similar de uma cavidade observado nesses pontos aqui, nos dá a entender que há uma não uniformidade no selamento desse chip. Mas qual é o detalhe? Essa região é pequena em comparação às dimensões do dispositivo, né? Então, de novo, na perspectiva de aplicação prática, não ofereceria risco à implementação dessa tecnologia, certo? Bom, concluindo um pouco aqui o que a gente apresentou, podemos ver que foi observado o efeito RPS na estrutura. O dispositivo de fato está apto a ser empregado como sensor, certo? Foi mapeada a região ativa, região onde é possível observar o efeito com autoacoplamento, e também observar regiões em que o acoplamento não ocorreu ou ocorreu de forma não significativa. A região de não uniformidades também foi mapeada, certo? Foi identificada uma região de não uniformidades de selamento, ainda assim que ela não implique em riscos de aplicação prática desse dispositivo. E como trabalhos futuros, nós temos assimetrias da região ativa que foram observadas aqui, serão investigadas por microscopia de força atômica, certo? Além de caracterização de outros dispositivos em geometrias de filmes alternativos, não só esse filme retangular, mas outras geometrias de filme, assim como caracterizar dispositivos autochips que empregam filme de paládio ao invés de filme de ouro, buscando aplicações para sensoriamento de hidrogênio. Bom,
A apresentação se encerra aqui. Obrigado a todos. Qualquer dúvida podem enviar para o meu e-mail aqui. Obrigado.